Olá, hoje vamos mergulhar num ponto bem crítico no mercado imobiliário, né? Aquela história de precificar o imóvel acima do valor e o que isso causa. A gente vai usar como base umas ideias de um artigo sobre precificação e como isso pode afastar compradores. A ideia aqui é entender melhor como um preço um pouquinho mais salgado já impacta o interesse, sabe? Seguindo uma teoria bem específica de percentuais. Ok, vamos lá. A questão central é que uns aumentos, tipo, que parecem pequenos, podem ter um efeito cascata, assim, gigantesco. E muitas vezes o vendedor nem percebe no início. O artigo que a gente viu, ele chama isso de teoria dos percentuais. Sabe aquela estratégia comum de, vou testar o mercado, colocar um preço lá em cima e pensar, depois eu negocio se precisar. Só que, bom, parece que essa tática pode dar bem errado logo de cara. Pois é. É um ponto super importante, porque essa percepção inicial do preço, ela funciona quase como um bloqueio, sabe? A fonte sugere que essa ideia de começar com o sobrepreço geralmente falha, porque já espanta o comprador que realmente poderia comprar, aquele com o orçamento certo. Entende? Antes mesmo de começar a conversar. A primeira impressão do valor, nossa, ela é muito decisiva. E essa teoria que o artigo traz, ela detalha os efeitos por faixa de percentual. Por exemplo, um imóvel com preço, digamos, 20% acima do valor de mercado, o texto diz que ele é basicamente ignorado. Pode ter visualização online, cliques, mas ligação, mensagem, nada. É como se, para quem está buscando sério, aquele imóvel nem existisse, né? Parece que sinalizam uma desconexão total do vendedor com a realidade. Exato. Nesse nível, o preço pode até levantar dúvida, tipo, será que esse vendedor está falando sério? Ou tem alguma coisa errada aí para justificar esse valor? O comprador simplesmente pula para o próximo. E já se o preço está 15% acima, a coisa muda um pouquinho. O artigo fala que aí sim começam a pintar umas ligações, sabe? Desperta um interesse inicial. Mas, na hora que o comprador vai comparar com outras opções, com preço mais na realidade, Aí a conta não fecha, né? exato, percebem que o valor está desproporcional e desistem. Resultado? Visita que é bom, nada. É aqui que a dinâmica fica bem interessante. Sim, o filtro muda de etapa, né? O imóvel até entra no radar, mas não passa na análise de custo-benefício. O comprador pensa algo como, por esse valor aqui eu acho coisa melhor ou, no mínimo, igual por menos. A barreira continua lá, só mudou de lugar. Saiu do clique inicial para comparação, descendo um pouco mais, para 10% acima. Aí o cenário muda de novo. O imóvel começa a receber visitas. Às vezes as fotos são ótimas, a descrição parece legal. Uhum. Mas aí durante a visita, a pessoa olha, gosta, mas sente que não vale aquilo. A percepção é, olha, é um bom imóvel, mas não por esse preço. E aí vem aqueles elogios meio protocolares, né? Ah, que lindo o apartamento, mas sem nenhuma proposta concreta. Isso. Aqueles elogios que não levam a nada. E esses elogios vazios, eles são muito sintomáticos, sabe? É a educação da pessoa misturada com aquela sensação clara de que o preço e o que está sendo entregue não combinam. Falta confiança para dar o próximo passo, para fazer uma oferta, mesmo gostando. Aí a venda não anda, né? E o vendedor fica frustrado vendo gente entrar e sair sem entender por que ninguém faz proposta. Faz todo sentido. E essa demora toda, ela tem um custo, né? Tempo que o imóvel fica no mercado, manutenção. Com certeza. E se a gente conecta isso com o cenário mais amplo, essa teoria não é só sobre os números frios. É sobre alinhar a expectativa do proprietário com o que o mercado está dizendo. Mostra como é fundamental fazer uma avaliação realista logo no começo. O preço não é só um detalhe. Ele é o principal sinal que o vendedor está mandando, né? E um preço desalinhado, mesmo que seja só 10% acima, pode comunicar, sei lá, flexibilidade ou talvez uma falta de noção do mercado, especialmente se a concorrência está alta ou a economia mais apertada. E aí, finalmente, a gente chega no limite ali dos 5% acima. Pelo que a fonte indica, é nesse ponto que, bom, que a coisa começa a andar de verdade. Ou pelo menos a ter chance de andar. Nesse patamar, o imóvel começa a atrair propostas de fato. Elas podem até vir um pouco abaixo do que o vendedor esperava inicialmente. Sim, pode ser. Mas o ponto-chave é que o imóvel entra na arena da negociação. Ele se torna uma opção real.
É aquele ponto de equilíbrio mais delicado. Esses 5% talvez ainda sejam uma gordurinha na cabeça do vendedor, mas já não é aquele valor que assusta ou que elimina o comprador logo de cara. Permite que a conversa sobre o valor realmente aconteça. A mensagem principal do material que a gente viu é forte. Imóveis que parecem ótimos podem ficar parados meses, não por causa de problemas neles mesmos, mas por causa desse desalinhamento inicial de preço. Ele bloqueia o fluxo natural da venda, sabe? Nossa, isso levanta uma questão super importante sobre a psicologia toda por trás disso, né? Como o preço não afeta só a viabilidade financeira, mas a própria percepção de valor, o desejo do comprador. Sem dúvida. O preço funciona como uma lente, né? Através da qual um imóvel é visto. Se o preço parece justo, ele valida a qualidade que a pessoa está vendo. Agora, um preço inflado pode jogar dúvida até nos pontos positivos. Então, o que tudo isso quer dizer, assim, resumindo? Que definir o preço é uma das partes mais estratégicas e sensíveis do processo todo. Um desvio pequeno para cima, mesmo que a intenção seria só ter margem para negociar, pode travar tudo, desde o primeiro interesse até a oferta final. O preço funciona como um filtro muito, muito eficaz. Exato. E para quem acompanha a gente, fica até uma provocação para pensar um pouco além, né? Considerando essa dinâmica dos percentuais que a fonte detalha, como será que outros fatores, tipo a qualidade das fotos do anúncio ou quão boa é a descrição, talvez até a reputação da imobiliária, como será que eles interagem com o preço? Será que eles podem piorar ou talvez até amenizar um pouco a percepção ruim de um sobrepreço? Ou ainda, como as diferenças de cada mercado local, com mais ou menos oferta e demanda, poderiam mudar esses limites de percentuais que a gente comentou? É algo para a gente refletir na próxima vez que pensar sobre o preço de um imóvel.